Beleza. Estamos gravando, tela compartilhada, tudo certo. Então, bom dia a todos novamente. Vamos dar início aqui à nossa aula 11 do nosso curso, né? É... Penúltima aula, né, pessoal? Terminando aí esse curso de estatística experimental. E na aula de hoje, na aula de amanhã, nós vamos aprender como fazer essa análise de um experimento fatorial dentro do R. Então, hoje nós vamos trabalhar com tratamentos qualitativos, ou seja, vamos rodar a análise de variância e rodar os testes de comparação de média, e amanhã com tratamentos quantitativos, né? Então, rodar a análise de variância e fazer o modelo de regressão. Por que que eu dividi em duas aulas? Porque vocês vão verificar que a quantidade de resultado proveniente de um experimento fatorial é muito grande. Então, eu preferi não colocar tudo numa aula só, porque poderia ficar muita informação para uma única aula e acabar vocês se confundindo mais do que ajudando, né? Então, eu resolvi dividir essa parte em duas aulas para não ficar tão maçante o conteúdo, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o RStudio para a gente começar. Depois vou trazer alguns avisos, pessoal, mas vou esperar mais pessoas. Deixa eu só ligar o ventilador aqui, porque tá muito calor, gente. Calor mesmo. Depois eu vou trazer alguns avisos, mas vou esperar termos mais pessoas aqui na turma. Vamos abrir aqui o nosso R Studio. Eu vou fechar essa nova dica aqui, tá? Para não ficar confundir vocês. Fechar ele aqui, nova DBC. Vou abrir aqui o arquivo de fatorial. Deixa eu ir lá na minha pastinha. Estatística experimental, ao vivo. A nova fatorial quali, tá? Então hoje é a nova fatorial quali. Para quem já baixou todo o material, você vai ter o quali e o quant. Hoje a gente vai rodar o quali. É de qualitativo, tá? Beleza. Abrir aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela gráfica aqui. Bom, primeiro ponto que eu gosto sempre de mostrar para vocês na aula é sobre o arquivo de dados. Gente, mais uma vez, se em algum momento a minha tela congelar, por exemplo, vocês me avisem, tá? Que eu não consigo saber. Então, eu preciso que vocês me avisem. Se vocês não estiverem vendo o compartilhamento. Eu vou abrir aqui o arquivo dados fat quali, tá? Só para a gente dar uma olhadinha de como que ele deve ser organizado. Como eu tenho falado nas últimas aulas, né, e eu gosto de bater nessa tecla toda a aula, nós precisamos, né, que o arquivo de dados esteja organizado da forma correta, principalmente para o ISA-NOVA. O ISA-NOVA ele é bem engessado nessa questão da organização dos dados. O ESP10 você ainda pode escolher ali a coluna, tal. O ISA-NOVA não, ele é engessado. Então você tem que montar o arquivo para o DIC da forma que eu falei, para o DBC da forma que eu falei, e o fatorial da forma que eu vou falar agora. Então, o fatorial você tem que ter o fator 1 na coluna A, o fator 2 na coluna B, a repetição na coluna C e da coluna D em diante as variáveis. Tá? Léo, faz diferença a ordem do fator 1 e fator 2? Não faz diferença para a gente rodar fatorial, tá, gente? Não faz. Tá? E aí eu faço só um adendo. Não, a gente não vai estar falando disso aqui no curso, mas
é importante vocês saberem. Se você vai rodar, por exemplo, parcela subdividida ou experimento hierárquico, até citei para o colega ontem a questão do experimento hierárquico, esse sim faz diferença, tá? Esse você não pode alterar a ordem dos fatores ali, não. Só um adendo para quem for trabalhar com esse tipo de experimento, tá? Agora, para o fatorial, que é o que nós estamos aprendendo aqui, não faz diferença. Se eu trocar aqui, não tem impacto nenhum na análise, tá bom? É mais uma questão estética mesmo, aquilo que você quiser colocar como fator 1 ou como fator 2. No nosso exemplo aqui, nós temos como fator 1 diferentes tipos de sementes de soja, tá? Semente A, semente B, semente C e semente D. Não coloquei nome dessas sementes, né? Apenas A, B, C e D. E no fator 2, nós temos a tecnologia, né? Essas sementes são todas transgênicas. E nós temos duas tecnologias, Intacta e Intacta 2X, que é Intacta 2 Extend. Então, para a mesma variedade, eu tenho as duas tecnologias. E para todas as variedades, eu tenho as duas tecnologias avaliadas. Isso, lembra lá o que a gente falou do fatorial ontem? O fatorial tem que ter todas as combinações. Se eu não tivesse, por exemplo, para a variedade D, o intacta aqui. Vamos supor que não tivesse essas duas linhas de dados aqui, ó. Eu já não conseguiria rodar o fatorial. Teria que rodar outra coisa, mas o fatorial eu já não conseguiria. Rodar de uma outra forma, né? Mas eu já não conseguiria, tá? Porque eu não teria todas as combinações. A, B e C teria intacta 2, intacta 2 extend, mas o D teria só intacta 2 extend. Então não daria para rodar o fatorial, tá? Então, tomar muito cuidado que o fatorial precisa ter todas as combinações. Léo, mas e o fatorial fracionário? Fatorial fracionário é algo bem mais complicado que poucos softwares vão rodar esse fatorial. Eu não conheço o pacote no R que roda. Deve ter, tá? Mas não conheço. Ou o Isanova não roda. Não roda. O Isanova só roda fatorial completo, tá? Onde você tem todas as combinações. Aí você tem a repetição, 1 e 2, e as suas variáveis, né? Como eu já disse, você pode ter 100 variáveis aqui, não tem problema. Mas elas devem começar na D e ir até o final do seu arquivo. O ideal é que o arquivo que você vai rodar a análise não tenha colunas extras, tá? Então não tenha. Às vezes a gente coloca colunas de comentários, por exemplo, eu poderia colocar aqui temperatura e umidade. Será que temperatura para experimentos assim não faria muito sentido, porque vai ser a mesma para todo mundo, né? Sei lá, vamos supor que eu medi a fertilidade do solo para cada um desses tratamentos separadamente. Aí vou colocar aqui nível de nitrogênio, nível de potássio, nível de fósforo. É, é legal você ter isso numa tabela, mas a tabela que você vai rodar a análise é melhor, principalmente para quem está começando, gente. Quem já tem experiência, você vai. Não precisa fazer isso. Mas para quem está começando, é legal que o seu arquivo esteja o mais limpo possível. Então, não colocar colunas extras. Coloca fator 1, fator 2, repetição e as suas variáveis. Para você não ter problema na hora de rodar no R. Porque às vezes você coloca colunas extras, acaba pegando a coluna errada. Ah, Léo, a análise não rodou. Aí você vai ver o cara está rodando a análise da coluna errada do dado dele. Então, eu prefiro que o arquivo esteja bem limpo, tá? E vamos para o R. Bom, instalação de pacotes. Isso aqui eu acho que vocês já todo mundo aprendeu, né, que tem que fazer toda a aula, 7 até a 10, tem que rodar. Rodar aqui. Rodou. True para todo mundo. Acredito que nessa altura do curso todo mundo aqui vai estar true, né? Eu acho que não vai ter ninguém falso. Se ainda tiver, aí tem que fazer aquela instalação manual aqui via packages, install, para instalar. Linha 14 e 15, rodar também. E vamos ler os dados aqui na linha 18. Na linha 18, né? Nós vamos ler os dados. Na linha 19, nós vamos ver as primeiras 6 linhas do arquivo de dados. Então, leu certinho o meu arquivo, tá bonitinho aqui.
Vamos rodar a análise. Então, para a gente rodar no ISANOVA, primeiro eu vou criar um arquivo com as 4 colunas que eu preciso, né? Então, a coluna de fator 1, fator 2, repetição e a variável que eu quero rodar. O fator 1 está na minha coluna 1, o fator 2 está na minha coluna 2, o fator 3 está na... desculpa. A repetição está na minha coluna 3 e a minha variável, nesse exemplo, vamos rodar produtividade, está na coluna 4. Se eu quiser rodar maturidade, eu tiro esse 4 daqui, coloco 5. Se eu quero rodar altura de plantas, eu tiro esse 5 e coloco 6. Agora nós vamos rodar para produtividade. Vou abrir aqui de novo o nosso PDF do ISANOVA. Digitei aqui no Google. Primeiro arquivinho que vai cair é o PDF do pacote. Vou procurar as funções. Para experimentos complexos, e o fatorial é um experimento complexo, nós vamos utilizar a função EA2. Até hoje no curso nós utilizamos a EA1. Agora nós vamos utilizar a EA2. Quais são os designs que nós temos no EA2? Nós temos o fatorial duplo em DIC, fatorial duplo em DBC, fatorial duplo em quadrado latino. Parcela subdividida em DIC, parcela subdividida em DBC, parcela subdividida em quadrado latino. Fatorial triplo em DIC, fatorial triplo em DBC. Léo, por que não tem fatorial triplo em quadrado latino? É praticamente humanamente impossível você fazer um fatorial triplo em quadrado latino. Então, eles nem perderam tempo aqui de colocar dentro do pacote. Não, poderia até colocar, mas como, né, não é fácil montar essas funções, eles nem quiseram colocar. Fatorial duplo com parcela subdividida. Isso aqui é muito legal, tá, gente? Eu já acho que ao longo aí desses 6 anos da análise, umas 2 pessoas me procuraram com esse tipo de experimento. E é um experimento difícil de você achar software que faz, tá? Quando você tem um fatorial duplo com uma parcela subdividida, né? Então eu tenho um fatorial e ainda tenho uma parcela. Então é um experimento bem complexo, assim. E, na verdade, é até ideal que a gente evite esse tipo de experimento pela complexidade dele, mas às vezes não tem jeito, tem que rodar. Análise conjunta de experimentos com blocos hierárquicos, análise conjuntas com repetição de quadrado latino. Confesso que eu não conheço, tá, esses delineamentos, esse tipo de experimento aqui, tá? Não é da minha área de atuação, mas tem aqui, tá bom? Então, todos esses a gente pode fazer. Hoje nós vamos rodar um DBC, tá? Então, fatorial duplo em DBC. Então, nós vamos utilizar o design igual a 2. Talvez eu não tenha mostrado aqui embaixo, pessoal. Se você descer aqui na função, vai ter exemplos, tá? Vale muito a pena você olhar como que o dado está montado, tá bom? Então, uma vez que você carregou o ISANOVA, todos esses arquivos de dados aqui, ó, dados 5, dados 6, dados, cadê? Dados 9, dados 7, dados 8, vai estar tudo disponível. E aí é muito legal você dar uma olhadinha nesse arquivo, porque aí você consegue montar o seu igual. É claro, fatorial a gente está falando aqui, mas vamos supor que você quer montar um hierárquico. Aí vale a pena você dar uma olhadinha como que esse arquivo 18 foi montado, né? É só você rodar essas linhas de código dentro do seu R e você vai ver. E é legal que alguns ele dá até algumas referências para você ir lá e procurar no livro, né? No livro, no artigo, aí depende do que vai ser. Provavelmente lá no final do pacote aqui deve ter as referências tudo. Não, a referência já está na função aqui. Aí eu acho que ele não colocou, deixa eu ver aqui. Não, tem aqui, ó. Aí tem as referências aqui, ó. Ramalho 2005, Pimentel Gomes 2002, né, etc. Então é legal, gente. Esses pacotinhos, quando você vai olhar, vai usar muito aquele pacote, é legal você conhecer ele bem, tá? Então dá uma lida no PDF, se você for usar muito. Se for usar uma vez só, nem compensa ficar perdendo muito tempo com isso, não. Mas para usar mais vezes, vale a pena.
Então, eu vou criar aqui o arquivo de dados, tá? Na coluna 22. O meu arquivo chama dados1. Mais uma vez, gente, o nome do arquivo de dados pode ser o que você quiser, tá? Se você quiser chamar isso aqui de feijão, arroz, Maria, João, tanto faz. Não importa o nome que você vai dar aqui. Eu gosto de seguir. Eu gosto de colocar dados, o meu primeiro arquivo, aquele onde eu vou fazer a leitura, né? Onde eu vou puxar o meu arquivo do CSV, eu chamo de dados. E quando eu faço alguma modificação, eu chamo de dados1. Se eu precisar modificar de novo, eu chamo de dados 2, assim por diante. Eu acho mais fácil ter um arquivo sequencial. Tem gente que não gosta, tudo bem. Você pode trabalhar da melhor forma que você achar. E aqui eu vou chamar de resultados, né? Vou criar aqui um objeto chamado resultados para salvar o resultado da nossa análise de variância. Vamos utilizar então a função EA2. E quais são os argumentos da função? A mesma coisa da EA1. Isso eu acho legal no ISA9, ele não fica mudando as coisas, não. Então, fica bem fácil. Ó, EA2. Vamos colocar o nome do nosso arquivo de dados, dados1. O design experimental, qual que a gente vai utilizar? Fatorial duplo em DBC. Então, é o design 2. E o alfa igual a 0,05. Mais uma vez, se você trabalha a 1%, só trocar o alfa para 0,01. Ah, Léo, tem que trabalhar 0,1%. Então, 0,0001. Vamos rodar a análise. Ah, eu vou fazer uma coisa aqui, gente, para dar erro aqui na minha análise. Foi um erro que o colega deu ontem. E eu acho que é legal o meu dar erro também. Para eu mostrar para vocês, tá? Deixa eu fazer assim. Eu acho que já vai dar o erro. Desse jeito. Vamos ver. Isso, deu erro. Beleza, isso que eu queria que acontecesse. Ó, esse erro aqui, pessoal, é muito comum de acontecer quando você roda o ISA nova. Error in plot.new, figure margins too large. Lembra que o ISA nova, ele já automaticamente ele faz um gráfico de resíduo para gente? Se você fechou demais essa parte da tela gráfica aqui, aonde o gráfico no RStudio ele é plotado, ele não consegue gerar o gráfico. Aí ele dá esse erro. Então, se você for rodar uma análise e acontecer esse erro, é porque a sua tela gráfica está muito pequena. Aí você tem que aumentar aqui o tamanho dela. Eu vou aumentar aqui. Tá? Vou aumentar. É essa telinha aqui que fica os plots, tá, pessoal? Então, pode ver que o plot não gerou. Então, agora eu vou rodar de novo. Vamos ver se o tamanho já ficou bom. Ficou. Rodou a análise. Muito rápido, né? E agora nós vamos interpretar os resultados. Vocês verão que nós temos bem mais resultados do que quando a gente roda um experimento simples, tá bom? Então vamos lá. Primeiro resultado é a análise de variância propriamente dita, tá? Então eu coloco resultado, cifrão, e só para relembrar, para quem está começando aí, é bom a gente repetir toda a aula. Se você coloca o seu objeto, resultado, é o nome dele, né? Eu coloco cifrão, ele já aparece aqui todas as possibilidades que você tem. Aí eu quero ver aqui a análise de variância, né? Apareceu. Aí, Ctrl R normal aí na 26. Então tá aqui a nossa análise de variância, é o quadro da nossa análise. Tem o fator 1, fator 2, bloco, interação fator 1, fator 2 e o resíduo. O ISA-nova não mostra para a gente total, né? Lá na parte teórica eu mostrei para vocês que tem a linhazinha do total também. O ISA-nova não mostra. Eu acho que é ruim. Eu acho que seria legal mostrar, porque aí a gente consegue calcular o resíduo de forma mais fácil, né? Como eu disse para vocês, pessoal, é muito importante você ter certeza que a sua análise rodou corretamente. E a prova dos 9 para a gente é olhar o grau de liberdade. O grau de liberdade de cada fator vai ser o número de tratamentos daquele fator menos 1. Então, por exemplo, nosso fator 1, que são as variedades, nós temos 4 variedades. 4 menos 1 igual a 3. Então, o grau de liberdade está correto. O fator 2, nós temos duas tecnologias de transgênico. Intacta, intacta 2 extend. Então, 2 menos 1 igual a 1.
tá aqui. O bloco, né, nós temos dois blocos, 1 e 2. Então, 2 menos 1 igual a 1. E a interação, eu faço a multiplicação do fator 1 com o fator 2. 3 vezes 1, 3. Então, tá certinho. Posso confiar nos meus resultados. Temos as somas de quadrado. Quadrado médio. Só lembrando que o quadrado médio nada mais é que a soma de quadrado daquela fonte de variação dividido pelo grau de liberdade daquela fonte de variação. Tá? E chegamos no teste F. O teste F é a soma de, o quadrado médio, quadrado médio daquela fonte de variação dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então, se eu fizer 1024,39 dividir por 38,63, eu tenho que chegar em 26,52. E assim por diante, nós vamos fazendo para todos os outros. P-valor. P-valor é onde nós vamos verificar se foi significativo ou não, né, as nossas fontes de variação. Então, no nosso caso, que nós estamos trabalhando com alfa de 5%, se o p-valor for menor do que 0,05, significa que é significativo. Ou seja, para o fator 1, por exemplo, foi significativo. Dessa forma, nós já sabemos que existe uma diferença significativa entre as nossas variedades. Pelo menos uma variedade vai diferenciar das demais. Já o fator 2 foi não significativo. Ou seja, não existe diferença entre as nossas tecnologias, né? Intacta 2 Extended, para essas variedades se comportaram de forma igual. O bloco foi não significativo, ou seja, essa área é homogênea. Eu não precisava ter montado o experimento em bloco. Ou, na pior das hipóteses, a área é heterogênea, mas eu montei o bloco de forma errada. Eu montei o bloco na direção errada e por isso foi não significativo. E a interação também foi não significativa. Ou seja, eu não preciso decompor um fator dentro do outro para fazer os estudos. Eu não tive, a interação não é significativa. Ou seja, por exemplo, independente da tecnologia, as variedades vão se comportar da mesma forma. Se a variedade A for a melhor para Intacta 2 Extended, vai ser a melhor também para Intacta normal, né? E o contrário também é verdadeiro. As tecnologias vão se comportar da mesma forma dentro de cada variedade. Tá? Então, se eu fizer para a variedade A o estudo de Intacta 2 e Intacta 2 Extended, provavelmente eu vou chegar ali no resultado que elas são iguais. Que a gente já verificou aqui que o fator 2, de maneira geral, foi igual, né? Estatisticamente igual aí às duas tecnologias. Bom, aí nós podemos agora olhar os testes de comparação de média. Primeiro, nós vamos olhar o teste de comparação de média do fator 1. Ou seja, ele desconsidera o fator 2. Ele faz uma média, né, do fator 2 ali, e a gente considera apenas o fator 1. É como se o fator 2 não existisse. O fator 2 fosse apenas mais uma repetição dentro do nosso experimento. A gente vai olhar esse resultado sempre que a interação for não significativa, tá? Então, o resultado de um fator, apenas ele, a gente só olha se a interação for não significativa. E aqui está o nosso resultado. Então, nós temos aqui as nossas variedades, A, C, D, B, as médias, e a gente consegue verificar que, pelo teste de Turing, a variedade A é melhor, a variedade C e D são estatisticamente iguais, estão aqui no segundo grupo. A variedade C ela é melhor do que a variedade B, tá? E D e B são iguais, né? Os dois receberam a letra C. Ah, Léo, esse negócio da ambiguidade aqui no teste é bem complicado. Eu não quero usar o Turing, não. O único que deu ambiguidade, eu vou usar Duncan. Tudo bem. Não tem problema. É só aquelas questões que a gente já discutiu lá na aula de teste de comparação de média. Então, se eu usar Duncan, eu posso falar que
variedade A é melhor, variedade C é a segunda melhor e variedade D e B são estatisticamente iguais. Então, assim a gente fecha, né, esse estudo das variedades. Podemos fazer o mesmo estudo para fator 2. Léo, mas ele já não foi não significativo lá na análise de variância? Sim, mas é legal você olhar, né? E pode ser, vamos rodar aqui, ó. Nesse caso aqui não aconteceu, até porque o p-valor aqui foi bem alto. Mas se você tiver um p-valor aqui, gente, vamos supor que tivesse sido 0,06. É não significativo, mas está bem próximo de 5%. Muito provavelmente, para o teste de Duncan, vai dar significância, tá? Por que que isso acontece, pessoal? Porque o teste de Duncan ele é menos rigoroso do que o teste F. Então, eu não tive diferença estatística pelo teste F na análise de variância, mas eu tive aqui pelo teste de Duncan. Tem problema? Nenhum. Só que você sabe que você está usando um teste menos rigoroso, tá? Que é o Duncan. E quem entende de análise, se você for, por exemplo, enviar um artigo para a revista e um dos revisores foi entendido em estatística, ele vai saber, olha, ele utilizou Duncan porque um teste de Turing, por exemplo, não foi significativo. Aí ele foi para o Duncan porque é o menos rigoroso. Pode ser que o cara não ligue, aceite, ache que o trabalho legal, bacana, ou pode ser que ele fale, não vou aceitar o Duncan, eu quero que você mostre os resultados pelo teste de Turing, tá? Aí vai depender muito de cada revisor, de cada trabalho, né? De cada área, né? Tem áreas que o Turing tem que ser utilizado, tem áreas que o Duncan é aceito, né? Então tem tudo isso. Bom, então o que eu falei com vocês e isso é importante, ó. Você só vai olhar essas médias dessa forma se a interação for não significativa. Então a nossa interação foi não significativa, tá ok a gente olhar só o fator 1 sem considerar o fator 2 e olhar só o fator 2 sem considerar o fator 1. De qualquer forma, você já teria duas conclusões aqui para o seu experimento, concorda? Você vai ter uma conclusão para variedade e vai ter uma conclusão para tecnologia. É o que eu falei com vocês. Olha, quando a gente faz experimento fatorial, a gente aumenta muito a discussão do nosso trabalho, a quantidade de informações científicas que o nosso trabalho pode trazer. Então, é muito legal o fatorial, só que ele é muito mais difícil, né? Bom, e se tivesse sido significativo a interação? Aí a gente não vai olhar essas médias dessa forma, porque a gente tem que quebrar. Ou seja, eu tenho que olhar as variedades dentro de cada nível do fator 2 das tecnologias. Eu tenho que olhar as tecnologias dentro de cada nível do fator 1, que são as variedades. Nós vamos fazer isso agora, nesses dois arquivinhos. Mesmo não sendo significativo, mas eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês saberem como fazer quando de vocês forem significativos. Então, ó, fator 1 dentro dos níveis do fator 2. Olha como que é esse resultado. Ó. Nós vamos ter aqui o estudo das nossas variedades para intacta. Ou seja, eu estou dentro do nível intacta do fator 2, estudando as minhas variedades. E vou observar, por exemplo, que se eu usar aqui o teste de Turing, A e C foi estatisticamente igual, A foi melhor do que D e B, e C, D e B foram estatisticamente igual. Aqui, se você quiser evitar a ambiguidade, vai ter que usar o SNK. Então, A foi estatisticamente melhor e os outros três foram estatisticamente iguais. Né? Isso para intacta. E no intacta 2 extend, opa, o A continua sendo melhor, estatisticamente igual ao C, o C estatisticamente igual ao D e o D estatisticamente igual ao B. O A é melhor do que D e B, né? Pelo teste de Turing. Se você quiser tornar as coisas mais fáceis, utiliza Duncan. A e C são estatisticamente iguais e são superiores a D e B, que são estatisticamente iguais também um ao outro. Então, esse é o resultado para a Intacta 2 Extend. Mudou um pouquinho
mudou um pouquinho o resultado, né? Mas muito pouco, né? A gente vê que a ordem continua a mesma, né? Variedade A melhor, C, D e B. A, C, D e B, né? E aí muda um pouquinho aqui os testes e tal, mas muito parecido. Por isso que não faria muito sentido a gente ficar quebrando, né? Só faz sentido a gente quebrar quando a interação é significativa. Bom, e podemos fazer o contrário, fator 2 dentro de cada nível do fator 1. Vamos fazer. Então, agora eu vou avaliar intacta 2 extend na variedade A. Teve diferença estatística? Não. Na verdade, foi igual aqui os valores. Vamos avaliar intacta 2 extend dentro da variedade B. Teve diferença estatística? Também não. Vamos avaliar, desculpa, intacta 2 extend dentro da variedade C. Não teve diferença estatística, mas aqui a gente já teve uma diferença de valores, né? 80 para 74. E trocou a ordem, né? Aqui o intacta 2 extend foi melhor, que não tinha acontecido nos outros. E vamos avaliar também intacta 2 extend dentro da variedade D. Pouquíssima diferença também, tudo igual estatisticamente. Então, se a interação for significativa, você vai olhar as quebras, você vai olhar um fator dentro do outro, porque você vai ter conclusões diferentes dentro de cada fator. Aí a colega trouxe ontem, esqueci quem foi, não sei se foi a Josiele, trouxe ontem a questão, Léo, isso é um complicador, né? Quando a interação é significativa. Na maioria das vezes pessoal. Na maioria das vezes, quando é significativo, assim, dificulta bem a análise. Mas é muito bom também, por outro lado, que você tem muita coisa para discutir sobre aquele assunto. E até, dependendo, você tem um resultado ali que é tão impactante que depois você vai fazer um experimento só daquele resultado, às vezes só daquela interação, daquele nível dentro dos fatores, né, dos tratamentos de um fator dentro de um nível específico do outro fator. Às vezes depois você vai acabar montando outro experimento baseado no que você encontrou aqui. Que você encontrou tanta informação, tanta coisa bacana, que você vai dar continuidade no seu trabalho baseado em tudo que você encontrou aqui. Então é legal, gente. É trabalhoso o fatorial para você montar ele a campo. A campo não, em qualquer lugar, né? Casa de vegetação, laboratório, qualquer situação ele é difícil. A campo é pior, né? Pelo tamanho do experimento. E é legal que você tem muita resposta depois. Tem muita coisa para estar discutindo. A não ser que tudo for não significativo, né? Aí complica. Mas caso contrário, você vai ter muita informação. E da mesma forma, pessoal, nós vamos ter os contrastes. Então, eu tenho o contraste do fator 1, todos os contrastes. Então, aqui eu estou desconsiderando a existência do fator 2. Esse arquivinho aqui, com apenas os dados do fator 1, eu meio que desconsidero. O fator 2 é só uma repetição para mim. A mesma coisa, e aí aqui a gente consegue ver, né? Aqueles que deram diferença significativa, aqueles que não. Por exemplo, o A, ele dá diferença significativa com todo mundo, pelo teste de Tuck. O C e D já é estatisticamente igual. O C e B é estatisticamente diferente. E o D e B, estatisticamente igual, né? P valor maior aqui do que 0,05. Ok? Para o fator 2. Então, a mesma coisa. O fator 2, eu estou desconsiderando a existência do fator 1. Aquilo virou só repetição para mim. Fizemos aqui o contraste e foi não significativo, como a gente já imaginava. E nós temos também os contrastes para as quebras, quando a interação é significativa. Vamos olhar aqui, ó. Fator 1 dentro do fator 2. Vamos lá, ó. Então, para os níveis de intacta, aí eu faço a comparação. A com C
foi não significativo, olha só. A com D foi significativo. A com B foi significativo. C com D, não significativo. C com B, não significativo. D com B, não significativo. Pelo teste de Turing, né? Você pode usar Duncan e aí tem mais coisas aqui que são significativas. Agora vamos ver, né, a quebra do fator 2 dentro de cada nível do fator 1. Ó. A foi 0, né, porque os valores já sido igual, então não significativo. Dentro da variedade B, deu meio aqui, né, o contraste, não significativo também. Dentro da variedade C, deu 6 o contraste, mas foi 0,37. E dentro da variedade D, diferença aqui de 2, né, do intacta para o intacta 2, 0,75. Também não significativo. Normalmente, pessoal, os resultados do contraste vão ser muito parecidos aí com o resultado do teste de comparação de média, né, tendo ali as letrinhas. Então, a gente não espera ali grande diferença, não. Tá? E a análise residual. Então, temos aqui a nossa análise residual. Teste de Shapiro-Wilk, 0,66. Então, p-valor maior do que 0,05. Os erros têm distribuição normal. Podemos seguir com a análise de variância. Teste de Bartlett. Aí o Bartlett, pessoal, ele faz para o fator 1, fator 2 e para todas as combinações, tá? Eu gosto de ficar mais fixo em todas as combinações, tá? Mas você pode olhar os outros também. Então, a gente vê que para o fator 1 foi não significativo, ou seja, as variâncias são homogêneas. Para o fator 2 foi significativo, ou seja, as variâncias são heterogêneas. Mas para os tratamentos, a gente vê que foi não significativo, variância homogênea. Na minha visão, pode seguir a análise, sem nenhum problema. Coeficiente de variação, 8,48. Mais uma vez, né? Coeficiente de variação, ele serve para a gente comparar experimentos. Esse número aqui, por si só, para mim, diz pouquíssima coisa, tá? Eu só uso coeficiente de variação quando eu quero comparar experimentos, para ver se tem algum que está muito fora, alguma coisa nesse sentido. Esses são todos os resultados. Então, vocês veem que aumenta bastante. Se você rodar um fatorial triplo, isso aqui aumenta muito mais, tá? Você vai ter muito mais arquivos aqui. Porque aí você tem a decomposição. Fator 1 dentro dos níveis do fator 2, dentro dos níveis do fator 3. Né? Fator 1 dentro dos níveis do fator 2, sem considerar o fator 3. Então, à medida que você vai aumentando o seu fatorial, as análises vão ficando mais complexas. Eu não recomendo trabalhar com fatorial triplo em diante. Eu acho que até o fatorial duplo tá bom. Mais do que isso, já começa a ficar muita coisa. Existe uma grande probabilidade de você começar a ter tanta coisa e no final não chegar em conclusão nenhuma. Porque é tanta informação dentro do experimento que uma informação meio que camufla a outra e aí não fica muito legal. Isso pode ser ruim para o seu experimento. Eu sei que tem muita gente que trabalha com fatorial triplo, mas eu particularmente não recomendo. Tá? Bom, e agora a gente pode salvar os resultados, né? Vocês já estão acostumados aí como que salva, né, esses resultados, utilizando aí a função capture.output. Então a gente vai salvar todos os nossos resultados que nós acabamos de ver, da linha 38 até a linha 47. Vou salvar aqui. Lembrando, pessoal, ó, aquele probleminha do nome, tá? Ó, a palavra comparação aqui, ó, em alguns computadores você tem que trocar, porque o computador ele trocou o C cedilha pelo sinal de interrogação. Então, se você tentar rodar, dá erro, tá? Então, lembra de trocar aí, ó, a palavra comparação na linha 41 e na linha 42. Deixa eu ver se tem mais algum. A palavra análise na linha 47, tá? Análise do resíduo. A palavra resíduo também tá com acento. Depois eu tenho que tirar esses acentos até
para não ter esse problema. Então, tem que trocar, tá? A palavra médias eu já coloquei sem acento, esqueci das demais, né? A gente vai meio que no automático, né? E acaba colocando acento. E se vocês forem lá na sua pastinha, então vai estar tudo salvo, gente. Tudo que nós fizemos, ó. Análise fatorial, resíduo, produtividade. Vai estar aqui, ó, nossa análise do resíduo. Tá? Tudo que eu mostrei para vocês está salvo. Vamos lá. A nova de produtividade. Tá aqui salvo. Os contrastes, né? Aí você vai ter o contraste, por exemplo, do fator 1. Que salvo. O contraste do fator 2. Tá aqui salvo. O contraste do fator 1 dentro de cada nível do fator 2. Tá aqui. E o contraste de cada nível do fator 2. Ó, desculpa, o contraste do fator 2 dentro de cada nível do fator 1. Tá aqui também. E, acredito que o mais importante, o teste de comparação de média. Então, teste de comparação de média do fator 1. Tá aqui, salvo. Bonitinho para vocês. Do fator 2. Tá aqui também. Do fator 1 dentro dos níveis do fator 2. Tá aqui salvo também. Eu tô passando rápido porque é o mesmo resultado que eu já mostrei para vocês, né, gente? E o fator 2 dentro dos níveis do fator 1. Tá tudo aqui bonitinho. Então, esses são todos os resultados possíveis, né, quando a gente roda um fatorial duplo. Bom, aí vem aquela questão. O ISA-nova só roda análise para uma variável por vez. Se você quiser rodar para mais variáveis, você tem que vir aqui em cima, trocar o número da coluna da variável que você quer rodar e depois também trocar aqui o nome do arquivo que você vai salvar. Então, salva um em cima do outro, tá? Então, aqui eu coloquei prod, você pode colocar o nome da outra variável, por exemplo, mat, que é a nossa segunda variável. Mas eu entrego para vocês, como vocês já sabem, a forma automática de fazer isso, né? Gosto sempre de lembrar, isso aqui vocês não acham no Google de forma fácil, tá? Isso daqui vamos dizer, o meu trabalho, né? Automatizar a análise dentro da empresa e é assim que eu trabalho, tá? Para fazer automatização. Então, para que isso aqui funcione, pessoal, o arquivo de vocês tem que ter na primeira coluna o fator 1, na segunda coluna o fator 2, na terceira coluna a repetição, quarta coluna em diante as observações. Tá? Tem que ter. Se não tiver isso, vai dar erro quando vocês tentarem rodar os dados de vocês. Vai funcionar muito bem aqui para o nosso exemplo, mas para os dados de vocês vai dar erro, tá? Léo, Então, oi. se ele pegar uma coluna vazia ali na sexta ou sétima, ele não vai rodar daí automaticamente, né? Ele só pega o que existe, né? Isso, que quando você lê o arquivo, ele vai. Coluna vazia, ele nem lê, né? Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos. Só que agora, utilizando essa estrutura de for, a gente vai tá rodando uma análise, por exemplo, ele começa aqui na coluna 4, então ele vai rodar aqui a 4. Se ele pegar aqui a nossa coluna 4, é a própria produtividade, né? A gente vai rodar a mesma análise. Cria o arquivo dados 1, roda o resultado e salva os resultados nessas listas que nós criamos aqui. Para a nova, para o teste de comparação, contraste e resíduo. Então já vai ser tudo feito de forma automática. Você não tem que se preocupar. Terminou de rodar para produtividade, o próprio R já vem e vai rodar para coluna 5. Então, ele já vai colocar aqui coluna 5. Vai rodar tudo de novo e salvar. Depois para a coluna 6, até o número de colunas do seu arquivo de dados.
Se ele tiver 100 colunas, ele vai rodar para 100, não tem problema. Pode ser que vai demorar alguns minutos, mas ele vai rodar, tá? Essa Então nós parte que está vamos... indentada aí, Léo, isso daí ele roda automático ou tem que entrar em cada linha novamente também? Então, isso que eu vou mostrar agora, tá bom? Agora, gente, para rodar o for, é interessante que vocês não tentem rodar uma única linha, porque normalmente, principalmente para quem não tem experiência, quando tenta rodar uma única linha, acaba esquecendo de rodar um colchete, esquecendo de rodar alguma coisa aqui e dá erro. Então, é melhor você selecionar da linha 50 até a linha 73, tá? Até o final aqui, né, do colchete e rodar tudo de uma vez, tá? O meu já rodou, é bem rápido, né? Porque o nosso arquivo é bem pequeno. Quando vocês forem rodar no arquivo de vocês, se for arquivos maiores, pode ser que demore mais, tá bom? E depois você salva, né? A linha 75 até a 78. Salvou, você vai lá na sua pastinha e olha os resultados. Ó, vou abrir aqui, análise resíduo fatorial. Vai estar aqui, ó, para produtividade, para maturidade, para altura de plantas. Se você tiver 100 variáveis, vai estar 100 aqui. Vamos abrir a nova fatorial. Produtividade, maturidade, altura de plantas. Contraste do fatorial. Lá, aí esse arquivo aqui já vai ser um arquivo bem grande, tá, gente? Porque aí você vai ter o contraste do fator 1, tá? Contraste do fator 2 e as quebras. Então, fator 1, contraste do fator 1 dentro do nível de intacta do fator 2. Contraste do fator 1 dentro do nível de intacta 2 extend. Aí a mesma coisa, contraste do fator 2 dentro da variedade A. Contraste do fator 2 dentro da variedade B. Contraste do fator 2 dentro da variedade C. Contraste do fator 2 dentro da variedade D. Só para produtividade. Agora que vem os resultados de maturidade. Mesma coisa, todos os contrastes. Depois a altura de planta, todos os contrastes. Então é bastante coisa, né? Você vê que são só 3 variáveis, o arquivo já tem 174 linhas, o de contrastes. Vamos ver o de teste de comparação de média. Ó, vamos lá. Ó. Produtividade. E aí é a mesma coisa. Produtividade para o fator 1. Aqui o teste de comparação de média do fator 1, sem considerar o fator 2. Teste de comparação de média do fator 2, quando a gente desconsidera o fator 1. E as quebras. Fator 1 dentro do nível de intacta do fator 2. Fator 1 dentro do nível de intacta 2 extend. Fator 2 dentro da variedade A. Fator 2 dentro da variedade B. Fator 2 dentro da variedade C. E fator 2 dentro da variedade D. Aí começa a maturidade. Então vai, todos os fatores, tal. As quebras. Altura de plantas. Mesma coisa. A vantagem é que segue o padrão, né? Mas é bastante coisa. Olha, esse arquivo aqui com 3 variáveis tem 261 linhas, né, para você olhar. É claro que tem linha em branco, né? Mas assim, são arquivos bem grandes, gente. Quando a gente vai para o fatorial, é isso aí, é muita informação, tá? Bom, então é isso que eu tinha a apresentar para vocês hoje. Agora nós vamos ver aqui as nossas perguntas, tá? Sei que sempre temos perguntas. Antes de ir para perguntas, só os avisos, pessoal. Amanhã a gente finaliza o nosso curso, né? Com a nossa aula. A nossa aula, mesma coisa, né? Fatorial, só que agora com tratamento quantitativo. Aí amanhã eu vou colocar, amanhã ou sexta, vamos ver se dá tempo amanhã, né? Eu vou colocar dentro da plataforma lá
um módulozinho, como fazer o download do seu certificado. Aí lá vai ter um videozinho mostrando como que faz, tá? Você tem que ir marcar todas as aulas como concluída e depois como que você vai lá para pegar o seu certificado. O certificado desse curso vai ser todo dentro da plataforma Hotmart, tá? Para a gente evitar os problemas que nós tivemos no curso passado em relação à certificação. Então é bem tranquilo, tá? Não é nada complicado de se fazer, não. E aí vai estar lá mostrando para vocês. Amanhã também nós vamos fazer o lançamento da turma 2 do West Class. O que é o West Class? É uma plataforma também dentro da Hotmart, mas é uma plataforma com vários cursos. Lá dentro tem todos os cursos ao vivo que eu já ministrei, desde 2020, mais ou menos. E quem for aluno West Class também tem acesso a todos os cursos ao vivo que eu vou ministrar de agora em diante. Então, por exemplo, se você se tornar um aluno West Class, você já vai ter acesso ao curso de maio da parte de gráfica, né? Como gerar gráficos impactantes no software IR. E nos outros, né? Em julho nós vamos ter o de Machine Learning, em setembro vamos ter o de modelo de regressão, em dezembro vamos ter o de redação científica, ou talvez essa ordem ainda mude, mas nós vamos ter todos esses cursos esse ano, né? E ano que vem a gente continua também. Então vale muito a pena, gente. Quem está gostando desse curso e fala, putz, eu quero fazer mais cursos, compensa muito. Porque lá você vai estar tudo no mesmo lugar. Financeiramente compensa também, né? Principalmente para quem puder participar amanhã. E quem faz a inscrição no dia, né, do lançamento, que vai ter a live lá às 21 horas, vocês vão receber o link, né? No dia do lançamento, sempre tem o desconto. Da vez passada a gente deu, acho que foi 20% de desconto para quem fez inscrição na quinta-feira até 11h59. Amanhã nós vamos fazer a mesma coisa, só não definir ainda a porcentagem de desconto. Então vale muito a pena, né? Mesmo que você não consiga participar da live, talvez você tenha compromisso, né? Eu marquei 9 da noite para já evitar a maioria dos compromissos. Mas às vezes a pessoa não consegue, não tem problema. A gente vai estar enviando também por e-mail o link. E aí você vai poder fazer a inscrição amanhã e obter aí o seu desconto também. Deixa eu ver aqui as nossas perguntas de hoje. Léo, apareceu esse erro. Resultado: não conseguiu encontrar a função EA2. Quando a função não é encontrada, é porque o pacote não foi carregado. Então tem que voltar lá nas linhas de 7 a 10 e carregar os pacotes, tá? E aí verificar quando roda de 7 a 10 se está aparecendo true aqui embaixo, porque talvez está aparecendo false, o easy A9 é o número 3. Tem que estar aparecendo true aqui no pacote número 3. Se não tiver, é porque não foi feita a instalação do pacote. Então tenta rodar aí novamente que provavelmente vai dar certo. Tenta o comando. Ah, tá. O colega já colocou aqui. Beleza. Para nós que já somos Est-Class, é preciso pagar novamente para o curso de maio? Não, não. Quem é Est-Class já tá tudo certo. Tá? Se tá aparecendo como false, ó, vamos lá. Apareceu como false, né? Então não, por algum motivo não está conseguindo instalar por essa metodologia aqui. Você vai vir aqui em Packets, tá? Cá em cima, Packets, Install, tá? E aí você vai ter que digitar o nome dos pacotes. Então, Easy A9, até aparecer o nome do pacote aqui. Uma vez que apareceu, você clica no nomezinho e clica em instalar. Aí vai ter que fazer a instalação manual mesmo, já que não está funcionando, né? Utilizando aqui essa forma mais automática. Aí pode fazer só para o Easy A9, depois se quiser fazer para o ESP10 também, .pt, que você vai usar ele amanhã. Para hoje não precisa, só o Easy A9 aqui já funciona. Agora dá uma olhada, os dois primeiros foi true, o 1 e o 2, ou deu falso para todo mundo? Bom, pessoal, do chat aqui finalizou. Perguntas. Vamos lá. True os dois primeiros. Beleza, então tenta instalar da forma que eu mostrei ali os dois últimos, tá? E por algum motivo ele não está deixando instalar. Estranho.
mas não está deixando. Perguntas, pessoal? Nada? Bom, deixa eu ver aqui. Após a linha 62, o que deve aparecer mesmo? Deixa eu ver aqui, linha 62. Após a linha 62? Bom, aqui não era para aparecer nada. Quando vocês rodarem o for, pegando aqui da linha 50, né? Eu nem falo da 62, não, mas da linha 50 até a 73 aqui, normalmente não aparece nada. Pode aparecer algum warning, alguma coisa, mas não era aparecer nada. Só o código mesmo aqui embaixo, tá? Normal é não aparecer nada. Aí você vai salvar os arquivos, né? Na linha 75 até 78. E aí você vai abrir o arquivo lá em TXT, dentro da sua máquina. Onde você está salvando, tá? Aqui eu poderia até colocar para aparecer, colocar uns prints aqui na tela, mas eu prefiro não colocar e você olhar o arquivo já salvo, tá? Mas aí assim, é meio que gosto, né, de cada pessoa. Mais alguma pergunta, pessoal? Viu? Foi bom eu dividir em duas aulas mesmo, senão ia ficar muito pesado. Imagina, nós estamos terminando agora às 9 a parte de qualitativa. Teria toda a parte quantitativa, ficaria muito puxado. Foi uma boa ideia dividir em duas aulas essa parte do fatorial, porque o fatorial é mais complicadinho mesmo. Bom, pessoal, se vocês não têm mais perguntas, então a gente vai finalizando por aqui a nossa aulinha, tá bom? Daqui a pouco a gente vai colocar a gravação. E é isso, né? Ninguém tem mais nada. Então, muito obrigado a todos, tá bom? E nos vemos amanhã para a gente finalizar aí o nosso curso. E eu espero que não seja a última vez que eu vê-los, né? Espero vê-los amanhã à noite também e nos cursos ao longo do ano. Muito obrigado, pessoal. E tendo dúvidas, coloca lá no grupo, pessoal. No grupo, não mandar mensagem privada. Tem muita gente mandando mensagem privada. Mensagem privada eu demoro a responder. Eu dou preferência a responder no grupo, tá bom?